É com muita alegria que iniciamos mais este programa Palavra de Vida e Esperança. Eu gostaria que você assistisse este belíssimo e poderoso testemunho. Em janeiro de 2019, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e eu não sabia de onde vinha essa tristeza. E com o passar dos meses ela só foi aumentando a ponto de eu acordar de manhã, colocar minhas crianças para a escola e voltar para a cama e só levantar para alimentar a minha filha menor e colocava um despertador 5 minutos antes das minhas meninas chegarem da escola e levantar só porque elas estavam chegando. Eu ficava praticamente o dia inteiro na cama, mas não sabia por que, de onde vinha essa tristeza. E isso foi aumentando, a tristeza foi aumentando e eu fui aos poucos perdendo completamente a vontade de viver. Não tinha mais sentido a minha vida. E foi uma luta muito grande, porque eu conversava muito com Deus, eu falava, Senhor, eu tenho tudo, minha família tem saúde, meu marido tem saúde, e tantas pessoas com tantos problemas e eu triste por quê? Eu não entendia, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair dessa tristeza. Eu queria realmente acabar com a minha vida. Eu conheço a comunidade Água Viva de quando eu morava no Brasil e nós somos amigos e o André ligou para ela e a Raquel prontamente atendeu. Isso era já bem tarde, mais ou menos meia-noite, e ela rezou comigo no telefone, conversou, explicou para mim que eu sou muito valiosa para Deus e foi muito boa a conversa, mas eu ouvia, entendia, mas ainda não foi suficiente. E ela percebeu isso e depois de uma outra conversa com o André, ela orientou que ele precisava de um acompanhamento aqui na Flórida, que não podia ser por telefone. Foi quando eu fui à médica e na conversa, nos primeiros meia hora de conversa, ela perguntou qual remédio, se eu tomava algum remédio, né? Perguntas básicas, e eu falei que tomava sim 3 tipos de remédio diferentes, e ela perguntou por quê aquele tanto de remédio, eu sou tão nova. Foi quando meu esposo entrou e falou que em um período de 1 ano eu tive um AVC, eu perdi um bebê e a minha mãe faleceu. Mas eu contei para ela que eu engravidei pouco depois do AVC e na noite de Natal eu precisei ficar de repouso e dia 26 de dezembro eu fui fazer um ultrassom e o bebê tinha falecido, não tinha mais batimentos cardíacos. E ali meu mundo acabou. Eu já tinha 2 meninas, mas um filho ela tinha 18 semanas, então era parte de mim já. E foi necessário eu ir para o hospital e fazer um parto induzido para a neném nascer. E essa parte do hospital foi muito dolorida porque assim que a neném nasceu, além de ela não chorar, né? A enfermeira não deixou eu segurar a neném porque eu podia não devolver o bebê e na cabeça da enfermeira seria pior, mas eu fiquei com aquela culpa e não pudemos fazer o enterro porque ela era muito pequenininha na época, não tinha razão para fazer o enterro. E eu fui embora no outro dia 27, muito triste. E meu marido, vendo a minha tristeza, decidiu fazer um churrasco, que nosso aniversário de casamento é dia 29 de dezembro. E eu não tinha forças para falar para ele, eu não quero churrasco, eu quero ficar deitada na minha cama chorando. Então ele fez o churrasco e nesse churrasco, pessoas que estavam lá falaram, levanta a cabeça porque já passou, vida para frente. Comentários assim que só me magoaram e eu não tinha coragem de falar. Era uma criança, né? Elas não viram, só eu vi a criança, então não tinha como eles entenderem, mas eu fiquei com isso muito tempo. E com o passar do tempo, eu fechei essa dor em mim e continuei vivendo, cuidando das minhas filhas. Passaram uns anos, nós mudamos aqui para a Flórida e essa tristeza veio daí. Nessa conversa nós percebemos que
o que eu precisava era abrir de novo essa caixinha e fazer tudo que eu queria ter feito naquela época. A princípio eu fiquei muito feliz, muito animada, mas ao mesmo tempo, como que eu vou fazer o funeral, o sepultamento de uma criança que já não está mais aqui? Mas a Raquel nos orientou, nos ajudou e nós fizemos. Nós pegamos uma caixinha pequenininha, compramos as flores, colocamos uma bonequinha que até eu tinha guardado por 5 anos, aquela bonequinha. Quando eu cheguei do hospital eu peguei, era a minha Brenda, e arrumamos toda a bonequinha e a princípio nós íamos enterrar num vaso de planta grande, como a gente vai enterrar uma bonequinha no cemitério. Mas Deus é tão maravilhoso que eu falei para o meu marido naquela hora, velando a Brenda, que eu queria no cemitério. De qualquer forma, de qualquer jeito, eu queria muito. E ele teve a luz do Espírito Santo, ligou para alguns cemitérios católicos e um anjo atendeu e o impossível se realizou, porque naquele mesmo dia, isso era um meio-dia, às 3 horas da tarde daquele mesmo dia, nós estávamos no cemitério católico, enterrando a Brenda, eu, ele e as 2 meninas, as mais velhas, eu tenho 3 filhas. E nós fizemos o funeral, o sepultamento da Brenda no cemitério e 2 semanas depois chegou a plaquinha de mármore no túmulo dela e aí nós fomos lá visitar e naquele momento eu soube que toda aquela tristeza que eu sentia tinha acabado e eu recuperei toda a vontade de viver, recuperei toda a alegria da minha vida, e porque eu precisava ter fechado aquele momento, ter vivido o luto que eu pude viver nas 2 semanas, desde que nós enterramos ela até chegar a plaquinha. Foram 2 semanas que eu chorei com as crianças, chorei com meu esposo, e foi assim um momento muito especial para mim, para minha família, e graças à orientação da Raquel, toda a intercessão da comunidade Água Viva pela minha vida, que se não fosse a intercessão deles eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui mesmo. E Água Viva, sim, uma comunidade maravilhosa que mora no meu coração, eu rezo para eles todos os dias, eles dão a vida por mim e por todos que sofrem. E se você está sofrendo, achando que não tem mais importância, valor, que ninguém te nota, procure Água Viva, que eles realmente se importam com a nossa vida, nossa dignidade. Então, eu amo a Água Viva. Muito obrigada, comunidade Água Viva. Eu sou mais uma vida que vocês salvaram. Você acompanhou este testemunho da Francis Meire? Quantas coisas importantes nós precisamos conversar diante deste testemunho. Coisas às vezes que acontecem na nossa história, no nosso passado, que ficam guardadas, escondidas, às vezes esquecidas, ou que nós não damos tanta importância. Não imaginamos o quanto isso nos abala, o quanto isso continua movendo o nosso interior inconscientemente. Essa mulher que jamais imaginava que aquele momento de um aborto espontâneo, onde tantas pessoas dizem é normal, passou, levanta a cabeça, continua, a gente acha que isso não marca, não nos marca internamente, interiormente. Tudo que nós passamos deixa marcas, positivas ou negativas. E quando eu não administro, não supero, não trabalho esta área da minha vida, esses momentos que passei na minha vida, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu já superei. Mas você parou, administrou, percebeu realmente aquilo que marcou você. Você chorou aquele momento que viveu. Muitas vezes passamos por lutos e nem paramos para chorar, para sentir, para perceber o que aconteceu dentro de mim, o que é que eu estou sentindo. Você pode perceber
que eu precisei trabalhar com esta amada mulher, este momento que já havia passado na sua história. E quando ela diz, eu precisei fazer o enterro da Brenda, fazer este velório, é óbvio, simbolicamente. É um ato simbólico, mas perceba, a partir daquele momento, a partir daquele aborto, ela já guardou uma bonequinha com ela durante 5 anos. Aquela bonequinha já simbolicamente representava aquela perda. Quantas vezes na nossa vida nós vamos nos apegando a coisas simbólicas para não encarar verdadeiramente aquilo que passamos? Enquanto aquela mulher não vivenciasse de verdade este momento de perda, este momento de luto, de entrega, ela jamais superaria. E essa tristeza guardada, acumulada, ela vai agindo em nós. Meu irmão, minha irmã, aquilo que não está trabalhado na nossa história age e tem o poder de nos adoecer, tem o poder de fazer com que realmente a vida perca o sentido, a vida perca o seu brilho. E você imagina esta mulher com uma família linda, com tudo, entre aspas, tudo muito bom. Não havia motivos nem para pensar em suicídio. Mas a partir do momento que aquela tristeza vai agindo, nós somos pegos de surpresa, de repente, anos depois. E se faz necessário parar, tratar, curar, dar um novo passo para realmente virar a página da história e começar a ter um novo sentido. Às vezes, você é como esta mulher que trazia coisas guardadas e precisa dar um novo passo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. A cura interior, este processo de acompanhamento tem um grande poder de libertação e de cura da nossa vida e da nossa história. Você pode ser livre, feliz e salvo e ter um coração grato por tudo aquilo que Deus te dá. Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida e Esperança.